Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Letícia, esse é o Denis. Nós somos o Entre Parques BR e a gente saiu em junho de 2021 para percorrer todos os parques nacionais brasileiros. São 74. E agora a gente chegou na metade do caminho. Estamos aqui para falar do 37º parque que a gente visitou, que é o Parque Nacional da Furna Feia, que fica ali no Rio Grande do Norte. E é um parque que foi criado em 2012. Ele tem uma série de cavernas. Furna, para quem não sabe, significa caverna. Quando ele foi criado, tinham só 3 cavernas descobertas. Hoje são mais de 200 ali na região. Apesar dele ter 10 anos de criação, 10 anos de idade, ele ainda não está aberto para a visitação do público em geral. Então ele está aberto para turismo pedagógico, escolas, etc. e para pesquisadores. E a gente, indo lá, a gente entendeu por quê. Porque acaba sendo uma estrutura muito frágil, as cavernas. É perigoso você andar ali sem guia e você também não ter uma demarcação na trilha, né? É perigoso para você e perigoso também para danificar a caverna. Então isso está sendo feito agora, nesse momento. A gente espera que em 2023 já tenha uma boa evolução e que o parque possa começar a receber visitantes ecoturistas em geral, né? Bom, o parque chama Furna Feia, né? Lembra? Lembro, que é uma loucura, né? Por que Furna Feia? A gente foi lá, a gente estava muito intrigado, a gente foi especificamente na Furna Feia, não achamos ela feia e foi uma das perguntas que a gente fez para o pessoal. E na verdade, não é restrito a esse parque, né? Eu acho que tem um pouco a ver com a ideia de a gente não consegue enxergar a beleza que está do lado de casa, na vizinhança, né? A gente está sempre procurando por uma beleza que está lá fora, longe. Mas nesse caso especificamente, Furna, por ser caverna, geralmente é escuro e o pessoal ia lá, tinha aquela coisa meio, né? Pô, você não enxerga. Tinha um monte de morcego, o morcego gosta desse tipo de local, né? Além das corujas suindaras, e as pessoas falavam aquele lugar meio feio, aquela Furna Feia lá, que o nome pegou e ficou pro resto da vida agora, eu acho. Mas de feiura não tem nada, né? Eles até pensaram se trocava o nome e tal, mas no final, como é o nome que é usado pela comunidade no entorno, você ia dar um outro nome lá, Caverna, ou Furna Denis. Aí todo mundo fala, caverna, a Furna Feia, né? Então no final é melhor manter esse nome como tinha lá. Foram catalogados 14 mil morcegos ali só na Furna Feia, porque tem outras, como a Lê falou, 200, né? Algumas com visitação, outras não. E na Furna Feia, então, uma das coisas o que chama atenção, né? Você vai entrando, você chega ali e você não vê absolutamente nada. É tudo mata de caatinga. A gente foi na época seca, então estava bem branco mesmo. Estava bem seco, parece que a árvore morreu, né? Mas ela está sendo resistente, resiliente, a forma dela sobreviver mesmo na época da seca, e na hora que chove ela fica verde, ela volta. É assim que funciona a caatinga. Mas você anda ali, você não vê uma montanha, você não vê nada, né? Você não vê também uma depressão. Você fala, cadê a Furna, né? Onde que vai ter uma caverna aqui de repente, né? Não só uma, 200 cavernas. É, o solo inteiro ali embaixo, ele é cavernoso, né? Então, não só onde tem o Parque Nacional, mas no entorno também, o que garante que tenha muita água ali embaixo, porque a água fica, então, nessas cavernas, né? E essa água é usada para irrigação de fruticultura. Inclusive, é o maior produtor de melancia e de melão do Brasil, a gente ficou sabendo ali, num lugar super árido, né? Mas logo ali embaixo tem muita água e, graças ao parque estar lá, você consegue conservar isso tudo, você consegue garantir os fluxos de água, porque ela tem que ser reposta de alguma forma. Inclusive, a gente viu uma caverna, a gente não entrou nessa caverna, mas a gente passou por ela, que era a Caverna do Pingo, né? Pingo. Que é uma caverna onde o nome conta, fica pingando água 365 dias no ano. Então, durante secas históricas, essa caverna foi fundamental para a população do entorno ir até ela buscar água. É uma caverna que cabe praticamente uma pessoa, né? Assim, descendo. A gente não fez isso, mas dava para escutar o barulho da água pingando e surpreende muito, né? Como o Dê falou, é um lugar que, à primeira vista, você nunca diria que tem aquela abundância hídrica como tem, né?
E aí a Furna Feia, então, você vai caminhando assim, né, pela mata e de repente você vê um lajedo, um monte de pedra no chão mesmo, tudo plano. E aí você fala, bom, alguma coisa tem aqui. A caverna já tá logo ali embaixo, ela é bem rasa, né? Tem uma descidinha que aí vai por uma mata que é um pouco mais verde, né? Uma mata onde tem uma umidade maior, inclusive onde tinha os macacos prego também, que foram passar ali pelo nosso caminho, foi bem bacana. E aí você entra na Furna Feia. Lá no começo, ela tem umas aberturas, assim, algumas clarabóias na abertura, né? Logo na abertura. Ela tem uma cor meio azulada, meio acinzentada, né? E você vai caminhando por ela e entrar na caverna é aquela coisa, né? Você vai de capacete, você vai de lanterna, você tem que tomar cuidado por onde você pisa, você não enxerga exatamente tudo, então você vai mexendo a cabeça, né? Para poder também mexer, porque a lanterna tá na cabeça, né? Então mexer o foco da tua luz e vai caminhando e a surpresa tá lá dentro, né? No final. A surpresa tá lá dentro, porque tem uma clarabóia, né? Quando você já não enxerga mais nada, de repente tem um feixe de luz assim, entrando, a luz do sol que forma aqueles raios, né? E você consegue ver algumas partículas do ar, assim, aquelas cenas bem icônicas que iluminam a caverna, né? Uma ala, assim, um salão da caverna com luz natural, que é um espetáculo e que inclusive dá a possibilidade da gente ver a Suindara, que é uma coruja, né, que habita essa região, passando, indo e voltando enquanto a gente estava lá. É uma coisa muito especial mesmo, né? E aquele buraco mais embaixo, porque é isso, né? As cavernas são vários estágios, né? Então a gente estava num primeiro estágio, dava para você descer ainda mais, e nesse mais embaixo ainda ficavam os 14 mil morcegos que a gente só escutava o barulho deles e ficava, né, se imaginando como é que é uma revoada, o momento em que esses 14 mil morcegos decidem sair todos ao mesmo tempo dessa caverna. Não que eu queria estar lá dentro, mas eu queria estar a uma distância perceptível para poder apreciar esse espetáculo. A Suindara deve ficar esperando lá, que é banquete para ela, né? Que ela come os morcegos, é verdade, né? É verdade. Mas então a clarabóia muda muito a forma como você vê a caverna, né? Porque a caverna tem toda essa questão do escuro, de você colocar o foco, e sempre tem as coisas que você lembra de algumas formas. Então ali tem a cabeça de um tubarão, né? E tem algumas outras coisas que você fica, né, curioso por procurar. Agora, só de você estar lá no silêncio, naquele escuro, né? O teu olho já se acostuma e de repente aparece um foco de luz assim, e na ida ele estava batendo em um lugar e refletindo de uma certa forma, na volta já batia em outro ponto, né, refletia de outra forma, uma coisa assim maravilhosa mesmo, muito, muito bacana de ver. Isso foi muito especial, né, assim, acho que foi a caverna com esse formato, claro, cada uma é única, né, mas essa questão da clarabóia é muito especial mesmo. E caverna tem um significado, né, simbólico importante. Cavernas, de alguma forma, foram as primeiras moradias da humanidade. Tem todo esse lugar meio místico, de alguma forma, de você ter um acolhimento, mas você não sabe o tamanho, né, da caverna, não sabe até onde que vai aquele fundo, e encontrar esse fecho de luz, esse foco de luz, traz todo um sentimento de acolhimento, né, de você conseguir enxergar alguma coisa e você fala, ufa, que delícia, além de tudo. Muito lindo. Bom, saindo de lá, a gente foi para um outro lugar, que é o Lajedo da Pedra em Pé. E é isso, né? Lajedo da Pedra em Pé. Lajedo, enfim, a gente já ficou familiar com essa palavra, né? É onde você tem, então, um lajedo mesmo de pedra, né? Como se fosse uma grande laje, geralmente uma parte um pouco mais plana. E pode ser contínua ou podem ser grandes blocos de pedra, né? E ali tem um lajedo em que algumas pedras, muitas pedras, né, estão de pé. Tem buracos entre as pedras e aqui tem algumas encaixadas de pé. Aqui no Parque Nacional de Furna Feia, a gente está num lugar que chama Lajedo em Pé. Lajedo é isso daqui, né? Lajes feitas de pedra. Isso tem em muitos lugares, em vários tipos de formação.
altitude, mais embaixo. E aqui o que chama a atenção são os lojamentos de pé. São essas pedras que elas estão de pé, né? Então tem várias delas aqui, né? Já foi comprovado que isso não é um efeito da natureza, não poderia ter sido feito pela natureza. Então, isso aqui provavelmente é um sítio arqueológico, isso aqui foi feito pelo homem em algum momento. Não se sabe por quê, não se sabe quando, mas sabe-se que há muito tempo. Bem interessante de ver. E toda essa questão das cavidades que tem aqui, porque a Furna Feia a gente então visita a caverna, mas aqui embaixo tem muitas cavernas que não são abertas, não são visitadas, mas o solo é muito cavernoso, né? E passa muita água, e por isso que as pessoas conseguem aqui então ter água furando os poços, né? Traz a água e é um dos lugares com maior produção de frutas do Brasil, por conta dessas cavernas. Foram feitas algumas pesquisas ali e disseram, né, ou comprovaram que isso não poderia ter sido feito pela natureza. A natureza não teria deixado as pedras de pé. Isso então teria sido ação de alguém, provavelmente de algum humano. Então ainda tem estudos acontecendo hoje. Ali é considerado um sítio arqueológico. Não se sabe exatamente quando, porquê, quem que fez aquilo ali. Mas é dessas perguntas, né, que você faz sempre quando vê alguma coisa pré-histórica, assim, principalmente em que você acredita que tem uma ação humana, né? Por que que aquilo foi feito, né? É, uma coisa muito perfeito, né? O encaixe parece, assim, tem as frestas e as pedras foram colocadas especificamente nessas frestas, todas de alguma forma numa mesma direção, né? Numa mesma direção, Tem todo um mistério mesmo envolvendo esse lajedo, e tem a questão que eles, quando você tira, porque elas estão móveis, né? Elas podem ser retiradas, não é que elas já solidificaram, sei lá, no lajedo, são né? Elas são soltas. Né? E se você tira essas pedras, dá para ver pela diferença de cor entre o que tá para cima e o que tá para baixo, é que eles tiraram essa conclusão de que é algo extremamente antigo e que, enfim, ainda tem muito estudo para acontecer, mas estamos aí diante da possibilidade de um sítio arqueológico novo. Vai saber mais um mistério pra gente saber por que será que as pessoas resolveram fazer isso. E talvez o mistério esteja contado ali no abrigo do Letreiro, que foi o terceiro lugar que a gente foi. Ali tem pinturas rupestres, mas ali não tem o mapa da mina, né? Porque poderia, justamente o pessoal que morava lá, que botou o lajedo em pé, poderia ter deixado algum enigma ali pra gente poder decifrar, mas não tem, né? Poderia, não poderia? A pintura rupestre explicando o lajedo em pé. Modo de uso. Não, enfim, o outro lugar super bacana que a gente visitou, então, foi o Abrigo do Letreiro. É uma caverna também, mas ela é mais curta, né? Ela tem o fundo que você consegue ver através, né? Você consegue ver até o fim. Ali tem bastante pintura rupestre. Agora, e também tem as clarabóias, né? Ela é bem rasa, né? Então você vê pedra em cima, pedra embaixo. E o que chama atenção ali é o mulungu, né? Nossa, que mulungu. Vocês sabem o que é mulungu? Mulungu, a gente não sabia. Sabia? Não, a gente aprendeu lá, mulungu. Já nem sei mais o que eu aprendi, quando que eu aprendi. Mas tem lá o mulungu, que é uma árvore incrível que cresce bem no meio da clarabóia. Faz essa conexão assim dentro da caverna com o céu, e tem o mulungu, além de imperar, né, ali naquela caverna, que é um negócio muito maravilhoso mesmo, tá bem no meio. Tem toda a parte da casca dela, né? Me chamou muito a atenção. É uma árvore que tem uma casca, parece que brilha, né? Tem uns pozinhos cintilantes, assim. É muito bonita e compõe no meio ali daquele cenário, que dá uma solenidade diferenciada, eu acho, para aquela caverna. Traz um quê de, sei lá, um lugar meio sagrado mesmo, sabe? Ritualístico. É muito forte, é muito potente mesmo você ver aquela árvore bem no meio daquela clarabóia na Furna. Bom, e tem também a Furna Nova,
que é uma então que deve ser a primeira a ser aberta à visitação e que a gente não pôde visitar, né? A gente não pôde visitar tudo. Também está em ordenação. Ali o que a gente sabe é que tem uma cortina, que é um espelhotema. Eu entendi, desculpem os espeleólogos se eu estiver falando muita besteira, mas quando você tem a estalactite, né, elas meio que vão se juntando assim e formam uma cortina, como se fosse um monte de estalactite junta assim, que deve ser super bonito. Vai ser o primeiro lugar, então, que vai ser ordenado para visitação, justamente porque acaba sendo mais fácil de chegar, acaba tendo uma possibilidade menor de intervenção humana e você consegue trazer também, modificar menos o ambiente ou não modificar o ambiente de uma forma permanente, né, que é o que é preciso também. E aí uma coisa interessante que chamou muito a nossa atenção é que esse parque, por mais que ainda não esteja aberto para visitação ampla, ele já tem um turismo de base comunitária completamente consolidado. As pessoas do entorno das cidades ao redor do parque já estão se organizando para receber os turistas e para promover outro tipo de atividade para esse turista. Então a gente tem, por exemplo, a possibilidade de visitar viveiros. A gente visitou o viveiro Flor da Caatinga, por exemplo, que começou com uma ação junto com o parque para produzir mudas para reflorestar uma área do parque, e o Luiz gostou tanto da atividade que, quer dizer, formou outras parcerias e hoje ele produz as mudas para outras pessoas. Do mesmo jeito, tem uma rede de mulheres que se estruturou para produzir artesanatos pautados nas técnicas e na cultura local, né? Então você tem desde cosméticos naturais com as plantas específicas da caatinga, até técnicas de crochê e bonecas de pano e palha, né? E caixas de cestaria, vários outros produtos, enfim. Mas o mais interessante é ver que todo esse entorno do parque já se estruturou, já acolheu o parque, né? Eles são muito parceiros mesmo, torcem muito pelo parque. A sensação que dá é, bom, só falta o parque abrir, né? A partir do momento que o parque abrir, é isso, a galera já está pronta. E o sucesso do turismo de base comunitária é tanto que a gente estava lá, na época que a gente estava lá, ia acontecer uma feira em Mossoró e também estava todo mundo em polvorosa ali, produzindo mais e, né, levando as coisas e tal. Os produtos já chegaram até Paris uma vez também, já foram expostos, já foram vendidos. É um orgulho muito grande assim de ver o que está sendo feito ali. Acho que com certeza é um orgulho para eles e para elas, mas é um orgulho também para a gente. Você está num lugar desse e ver, né, como que a comunidade efetivamente pode ser inserida desde o comecinho de uma forma muito positiva para todo mundo, porque daí todo mundo ganha. Ganha a conservação, que é o ponto principal, né, o fim principal que a gente tem. Ganha o pessoal que está ali, que está gerando renda, que está ganhando visibilidade. Ganha o turista também, porque vai ter informação, vai ter um monte de coisa para fazer, vai ter lembrancinha para levar para casa. E não é uma lembrancinha qualquer, são coisas que são feitas mesmo por artesãos que têm um conhecimento de lá. Algumas pessoas resgataram alguns conhecimentos, algumas pessoas estão passando conhecimento para outras. Tem muita coisa sendo feita com plantas da Caatinga que tem um valor imenso, assim. A gente esteve na Caatinga, tá na Caatinga há algum tempo, mas ali, especificamente, a gente estava um dia e começou a chover. Uma chuva meio fora de época, então era uma chuva meio fraquinha. E o cheiro que sai da Caatinga, né, essa evaporação, porque tá tão quente e é tanta areia e essa mata tá tão seca que na hora que bate uma gotinha de água ali onde está muito seco, sai um cheiro tão delicioso, né? E poder trazer um pouquinho da Caatinga com você de uma forma sustentável, que nada está sendo retirado ali, né? De uma forma errada da natureza, está sendo cultivado, está tendo um extrativismo onde é permitido ter. É muito bacana de ver esse reflorestamento também, todo esse movimento. É um parque que, assim, pra gente ficou muito marcada essa questão de você entrar nas cavernas e você poder ver além nas cavernas, né? Além do que vem o teu foco de luz ali que tá na
no teu capacete que está preso ali, você consegue ter uma visão mais ampla das cavernas, o que é bem diferente, é bem bacana, é bem gostoso. E é um parque que a gente torce mesmo que em 2023 ele já possa estar aberto mesmo para visitação e que junte com tudo isso que já está desenvolvido de turismo de base comunitária, né? Sem dúvida, um parque das claraboias que vai revelando aí aos poucos as belezas internas. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Parque Nacional da Furna Feia, que de feio não tem nada. Fica aqui o nosso convite para vocês acompanharem os nossos outros vídeos sobre os parques pelos quais a gente já passou. E a gente tem também um site onde a gente detalha com mais cuidado os pontos pelos quais a gente já passou, as informações específicas sobre as nossas visitas. Fica aqui também o nosso convite para vocês visitarem. E é isso, a gente se vê no próximo parque. Obrigada. Obrigado.